Olá a todos e todas, eu sou Rodrigo Ramalho e vou apresentar a pesquisa que estou realizando junto com a minha orientadora, a professora doutora Joana de São Pedro Inocente, cujo tema é os multiletramentos nas aulas de língua portuguesa de ensino médio integrado ao técnico sob a visão do professor. Os avanços das tecnologias na informação e comunicação ocasionam um processo de rápidas mudanças sociais e tecnológicas, originando novos modos de comunicação e, consequentemente, novos gêneros multimodais, ou seja, gêneros que são compostos de muitas linguagens e que exigem habilidades de compreensão e de produção específicas de cada uma delas para gerar significado, sendo, desse modo, necessário mover-se de letramentos para os multiletramentos. O Grupo Nova Londres, em seu manifesto de 1996, indicou a necessidade de uma resposta educacional que acompanhasse esse fenômeno e que se atentasse à pluriculturalidade, que no contexto da globalização caracteriza a sociedade contemporânea. Considerando isso, o grupo desenvolveu a pedagogia dos multiletramentos. Então, essa pedagogia contempla a multiplicidade das práticas de letramentos e a multiplicidade de culturas, abrangendo ainda três dimensões: a diversidade produtiva no âmbito do trabalho, o pluralismo cívico no âmbito da cidadania e as identidades multifacetadas no âmbito da vida pessoal. Na prática, a pedagogia dos multiletramentos se desenvolve por meio de 4 encaminhamentos didáticos: a prática situada, em que se relaciona o conteúdo abordado com a identidade e as características culturais do alunado; a instrução aberta, que são os esforços colaborativos entre o professor e os alunos no processo de aprendizagem; o enquadramento crítico, que permite o distanciamento pessoal e teórico necessário para que os alunos desenvolvam uma visão crítica; e a prática transformada, em que os alunos conseguem aplicar o que aprenderam nas fases anteriores em outros contextos. É importante ressaltar que essas fases não possuem uma ordem específica, adaptando-se, portanto, à necessidade de cada atividade. Com base nesse referencial teórico, esta pesquisa tem por objetivo entender a existência de espaço para uma abordagem voltada para os multiletramentos nas aulas de língua portuguesa de ensino médio integrado ao técnico, sob a visão do professor que atua cotidianamente na escola. Esta é uma pesquisa de campo realizada no Instituto Federal de São Paulo, Campus Alto, aprovada pelo Comitê de Ética, cuja abordagem é qualitativa, pois os dados não são generalizáveis e os resultados foram analisados com profundidade. Como instrumento para a coleta de dados, utilizamos a entrevista semi-estruturada, visto que a dinâmica dessa entrevista é flexível, utilizando-se de um esquema básico e não aplicando as perguntas de forma rígida. Desse modo, em um primeiro momento, entrevistamos 2 professores que atuam cotidianamente no ensino médio integrado ao técnico do IF Campus Alto, sendo abordado nas entrevistas os seguintes pontos: a presença dos gêneros multimodais e das novas mídias nas aulas de língua portuguesa, a relevância de práticas voltadas para os multiletramentos e uma possível relação entre as fases da pedagogia dos multiletramentos e as práticas pedagógicas empregadas pelos entrevistados. Em seguida, analisamos as entrevistas em confronto com a teoria dos multiletramentos, compreendendo as avanças e desavenças entre a teoria e a prática. Com base nos resultados encontrados nessa análise e nas fases da pedagogia dos multiletramentos, estamos desenvolvendo um plano de aula que será avaliado pelos professores anteriormente entrevistados. As respostas obtidas serão divulgadas por meio de oficinas no IF Campus Alto, para os docentes de língua portuguesa e para os discentes do curso de letras do campus. Os resultados apresentados a seguir são parciais e foram obtidos na análise das entrevistas semi-estruturadas realizadas na primeira fase da pesquisa. Assim, ao analisar as entrevistas, identificamos diversas práticas que os entrevistados realizam em sala de aula que se relacionam com a pedagogia dos multiletramentos. Nesse sentido, a professora Asta uma atividade sobre variação linguística em que foi utilizado diferentes gêneros multimodais. Então, ela pediu para que os alunos escolhessem um texto e que apontasse a questão da variação linguística. E muitos pegaram tweet e explicaram, outros colocaram letras de músicas e explicaram, e outros colocaram textos tirados de mídias diferentes e explicaram. Já o professor B
nosso segundo entrevistado, relatou uma atividade em que os alunos produziram um e-book ilustrado, com crônicas sobre a pandemia e o distanciamento social. Nesse último caso, trata-se da integração dos letramentos tradicionais às novas mídias, adaptando-os aos espaços digitais e utilizando das diversas ferramentas que esses disponibilizam. Por meio das entrevistas, também foi possível analisar a receptividade e engajamento dos alunos ao se trabalhar com práticas que se relacionam com a pedagogia dos multiletramentos. Nesse sentido, o professor B diz: se o aluno perceber que ele pode evoluir, que ele pode aprender muito com aquilo, ele acha que o engajamento tende a ser maior. O relato do professor B confirma a importância da prática situada defendida por Cope Calantes, pois o despertar do interesse no aluno só é possível se ele estiver motivado, percebendo que o conteúdo a ser aprendido será útil para algo, sendo que isso se torna possível quando se considera seus interesses e as suas características sociais, culturais e identitárias. Na pedagogia dos multiletramentos, a prática situada se integra com outras 3 fases: a instrução aberta, o enquadramento crítico e a prática transformada. Foi possível relacionar essas fases com uma atividade sobre oração subordinada adjetiva que a professora A desenvolveu com o 3º ano. Assim, para tornar o conteúdo significativo, a professora buscou aproximá-lo da realidade dos alunos, por meio de gêneros que fazem parte do cotidiano deles, trechos de músicas e notícias de jornais, aproximando-se da fase da prática situada. Porém, antes disso, a professora relatou que apresentou a teoria para o aluno, aproximando-se da fase da instrução aberta, necessária para possibilitar a realização das atividades. Em seguida, a professora ressaltou que, após esses procedimentos, os alunos foram capazes de identificar distinções entre a escrita de um jornal e outro, sendo indício do desenvolvimento de uma visão crítica, que por sua vez se relaciona com a fase do enquadramento crítico. Finalmente, a professora evidenciou que, após as 3 etapas anteriores, os alunos conseguiram refletir sobre a sua própria prática em outros contextos, tratando-se da prática transformada. Ademais, durante as entrevistas, os professores citaram práticas voltadas para a cidadania. Nesse sentido, as teorias dos multiletramentos apontam que deve haver a coesão pela diversidade, despertando no alunado a habilidade de expressar e representar identidades multifacetadas, apropriadas a diferentes contextos em que os cidadãos se encontram. Visto isso, consideramos importante observar como os professores entrevistados trabalham a diversidade cultural em suas aulas. Nesse sentido, o professor B destacou a possibilidade de relacionar isso à literatura. Então, segundo o professor B, por meio dos textos, das conversas e das leituras, cria-se um senso de alteridade, de olhar para o outro e entender que ele é diferente, que ele tem maneira diferente de pensar. Na negociação dessa diversidade, é inevitável a habilidade do alunado em se engajar em diálogos difíceis, e esse processo pode gerar conflitos. Assim, os entrevistados confirmam que o papel do professor nesse processo é de orientador, mediador, sendo essa uma oportunidade de trabalhar em sala de aula o debate de ideias, através do diálogo e do respeito, auxiliando o aluno no processo de entender os pontos de vista que diferem do dele, de respeitar a diversidade e de argumentar de forma racional na hora de defender seu ponto de vista. Durante as entrevistas, os professores ressaltaram que, ainda que conflitos possam ocorrer, os alunos do ensino médio integrado ao técnico do campus lidam de maneira bastante positiva com as diferenças, sendo que, não apenas nas aulas, mas no campus como um todo, há espaços voltados para a cidadania. Exemplificando a existência desse espaço, o professor B citou, por exemplo, o trabalho dos coletivos, que possibilitam que os estudantes ampliem seu repertório cultural, contribuindo para que eles apresentem as identidades multifacetadas apropriadas a diferentes contextos sociais. Portanto,
As práticas descritas pelos professores se relacionam com a teoria dos multiletramentos e indicam que nas aulas de língua portuguesa no ensino médio do IFE Campus Salto há espaço para uma abordagem voltada para os multiletramentos. Desse modo, eu finalizo a nossa apresentação e agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar a nossa pesquisa nesse espaço.